Seu direito. Todas as segundas-feiras, o advogado tributarista Fernando Quercia está com a gente para tirar dúvidas aqui sobre direito tributário. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, um grande prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode ser muito interessante para as famílias, para organizar financeiramente as famílias, para ter menos briga depois ou não ter briga em casos de herança, que são as holdings patrimoniais. Primeiro a gente vai falar o que é isso e depois as vantagens tributárias de se criar uma empresa desse tipo. Doutor Fernando, explica para o nosso ouvinte o que é uma holding patrimonial. Vamos lá, Guarizo. Realmente, inclusive, eu tenho recebido muitos questionamentos sobre as vantagens tributárias da criação de uma holding patrimonial, que, na verdade, nada mais é do que uma empresa, né, cuja finalidade é que dentro dela serão colocados todos os imóveis que uma família ou que um investidor tem, né, no sentido de que, a partir daquele momento, a titularidade desses imóveis ele passa a ser da empresa, da holding, e aí quem serão os sócios da holding, isso aí é definido por quem vai montar, mas basicamente é uma empresa onde a gente vai colocar o patrimônio, os bens imóveis de uma família ou de um investidor, né, no sentido de proteger esses bens aí e também buscar vantagens tributárias, né, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. É um assunto que ainda gera muita dúvida, principalmente agora, com a questão da reforma tributária. A carga tributária sobre a aquisição, venda, locação de imóveis, ela é sempre uma preocupação, né, para os investidores, proprietários, as pessoas que passam a vida aí ganhando dinheiro, investindo em imóveis. Então, tem algumas coisas bastante interessantes dentro da criação de uma holding patrimonial que, não raras vezes, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e a gente vai tentar esclarecer alguma coisa aí a respeito. Então, primeiro, vamos falar da questão de venda de imóvel. Então, se eu tenho um imóvel dentro de uma holding e se eu tenho um imóvel que está na minha pessoa física, né? Então, você imagina o seguinte, você tem um imóvel de R$500 mil, por exemplo, né, na pessoa física, e a tributação sobre o ganho de capital que é aplicada, ela varia uma alíquota que varia de 15% a 22,5%, dependendo do valor do lucro obtido na venda. Puxado, né? Então, se você vender um imóvel de R$500 mil, por exemplo, você tem que largar ali entre 15% e 22% se você tiver na pessoa, se esse imóvel estiver dentro da pessoa física, isso aí você vai deixar para o fisco. Por outro lado, se você tiver com esse imóvel dentro de uma holding patrimonial, é possível obter uma boa vantagem tributária. As holdings, elas são tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou no lucro real. E a alíquota costuma ser bem menor do que a aplicada na pessoa física. Em média, 6,73%. Ou seja, a gente já tem aí um ganho, numa eventual venda desse imóvel, um ganho bastante interessante. Além disso, se o imóvel está dentro da pessoa jurídica, da holding patrimonial, qualquer despesa que você tenha relacionada com manutenção, reforma, e até mesmo a depreciação desses imóveis, ela pode ser deduzida desse valor, desse ganho, né, reduzindo ainda mais a carga tributária. Sem falar que algumas jurisdições também pode haver, inclusive, benefícios fiscais específicos para holdings que possuam apenas atividades de locação de imóveis, por exemplo. Então, é muito interessante essa questão da holding nesse aspecto. Falando na locação, né? Então, imagina assim, você tem um imóvel na pessoa física e o outro tem um imóvel na holding patrimonial. A locação de imóvel realizada por pessoa física, ela está sujeita ao imposto de renda, né? E o valor do aluguel recebido é adicionado à base de cálculo para a declaração anual. Então, a alíquota do imposto de renda, ela varia conforme a faixa de renda do proprietário, podendo chegar até 27,5%, ou seja, se você tem uma locação aí, dependendo do valor dessa locação, ela pode ser tributada em até 27,5%, né, do que você arrecada com a locação. Por outro lado,
a alocação desse imóvel através de uma holding patrimonial, ela pode gerar uma redução significativa da carga tributária. A holding ela é tributada como pessoa jurídica, ela é tributada em torno de 11,33%, né? Além de também possibilitar a redução de despesas relacionadas com manutenção e administração dos imóveis. Ou seja, na questão da alocação fica mais evidente e mais patente ainda a vantagem de uma holding patrimonial, para aquelas pessoas que investem em imóveis com o fim de produzir uma alocação, um valor, um rendimento, né, para garantir o futuro aí, então é muito mais interessante. A questão do TCMD, né, que aí entra na questão da pessoa, na transmissão de causa-morte e doação, né, que incide sobre a transferência dos bens, por herança ou por doação. Hoje, em São Paulo, a alíquota do ITCMD é de 4%. Porém, caso a reforma tributária seja aprovada como está hoje, haverá incidência de alíquota progressiva, podendo chegar até 8% sobre o valor de cada imóvel. Se você possui uma holding patrimonial, no caso de uma herança ou doação, ou seja, no caso de uma transmissão desses bens dentro da holding, essas alíquotas elas vão incidir apenas sobre as cotas do capital social da empresa, e não sobre cada imóvel, que tende a ser um valor que tende a ser bem menor, né, do que o valor real dos imóveis. E sem falar que você pode, inclusive, dentro dessa holding, você já pode transmitir as cotas dessa sociedade, dessa empresa, em vida para os seus herdeiros. E se você já transmitir em vidas, você não vai precisar nem pagar esse TCMD lá no momento da herança. E aí muita gente também pergunta nessa hora, né, o Guarizo, a questão do ITBI. Se eu criar uma holding, eu tenho que transferir os meus imóveis para ela, eu vou ter que pagar um ITBI? Sim, você não vai ter isenção do ITBI. Mas pensa que a redução alcançada com os outros tributos, que eu acabei de citar agora, ela pode compensar em muito esses valores. E em questão de meses, você pode já recuperar esses valores, né, que você gastou com o ITBI, e é óbvio que precisa fazer a conta, né? Então, assim, a questão do planejamento sucessório, do planejamento, mesmo o planejamento de uma holding patrimonial para investimentos, né, ela tem um tempo certo para as oportunidades acontecerem, né, para você aproveitar essas reduções da carga tributária. Isso sempre deve ser feito com acompanhamento de advogados, contadores, para que seja feita da melhor forma possível, para que você não tenha dor de cabeça. Mas, sem dúvida, cada vez mais fica claro, e com essa reforma tributária vai ficar mais claro ainda, que no caso de você ser um investidor em imóveis, dentro de uma holding patrimonial, você vai ter muitos benefícios fiscais e vai poder reduzir muito o valor do imposto a pagar. Ou seja, né, essa é a principal dúvida, porque quem está nos ouvindo fala, bom, mas a gente não tem empresa nenhuma para gerir esses bens da família, então eu estou livre de imposto. Não é bem assim, porque o imposto vai em cima da pessoa física, né? Que costuma ser mais alto, né, Guarizon? Como então, o senhor explicou, exato. Então, assim, muitas vezes vale muito mais a pena. E, assim, quanto mais você faz isso com antecedência, melhor. Por exemplo, se você tem uma holding montada, uma holding patrimonial, você vai adquirindo os imóveis e já vai transmitindo esses imóveis para a holding diretamente. Ou seja, você com isso, você evita, né, a questão do ITBI, evita a questão do ITCMD lá na frente. Se você já tem filhos, você já pode ir transmitindo através de doação, todo ano, uma parte dessas cotas da empresa para os seus filhos, né? E vai chegar num ponto em que você já vai ter a empresa no nome dos filhos, ou seja, no momento da sucessão, né, você vai ter uma tranquilidade muito grande aí de fazer essa transferência sem gerar nenhum tipo de ônus e de impostos para a sua família, né? Então é muito interessante isso. Para fechar, doutor Fernando, é difícil, tem muita burocracia para se abrir uma holding patrimonial? Não, Guarizo, não é difícil, não. É relativamente simples, né? Você vai abrir uma empresa, um CNPJ, você vai registrar isso na junta, né?
Mas o importante é que, primeiro, ela seja bem redigida, e aí a importância do advogado para fazer de forma concreta dentro daquilo que você, das suas expectativas, daquilo que você quer, né? E inclusive você deve, dentro dessa holding, se possível, já tem inclusive um acordo de sócios, onde vai prever todas as formas de transmissão no caso da sua falta. Aconteceu alguma coisa comigo, quem vai cuidar da empresa é minha esposa, na falta da minha esposa são os meus filhos, enfim, tudo isso pode ser colocado dentro de um acordo de acionistas, de um acordo de sócios, dentro dessa empresa, né, quando ela é constituída, e como eu disse, se ela for bem constituída, ela só vai trazer vantagens para os investidores, para aqueles que gostam de investir em imóveis. Dicas importantíssimas, então, tanto tributárias quanto organizacionais, com o Dr. Fernando Quercia, advogado tributarista, que volta na próxima segunda-feira com mais um Seu Direito. Muito obrigado pela participação, Dr. Fernando. Um abraço, boa semana. Um abraço, Guarizo, e abraço a todos os ouvintes da CBN. Até a próxima semana. Obrigado. Agora intervalo, 3h26. Tá chegando a feijoada